Olá, eu sou Cristiane Correia, editora executiva da revista Exame. Hoje na série Grandes Líderes, nós vamos conversar com o executivo Nildemar Sachs, que é o presidente do conselho da Brasil Foods, a empresa resultante da compra da Sadia pela Perdigão no ano passado. O Nildemar vai conversar com a gente sobre os planos de expansão dessa companhia, que já é uma gigante no Brasil, mas tem pretensões de crescer muito lá fora. Bom, Nildemar, obrigada aí por participar da série de entrevistas. A primeira questão que fizeram, na verdade vários internautas fizeram, é como é que está o estágio de integração entre Sadia e Perdigão? Olha, a integração está indo muito bem, né? Do ponto de vista cultural, que a gente tinha muito receio, como as duas empresas têm a mesma origem ali no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então as pessoas têm uma cultura muito semelhante. Então, do ponto de vista de adaptação umas às outras, do modo de pensar, tem sido relativamente fácil esse aspecto que a gente achava que ia ser o mais difícil, né? Do ponto de vista das operações em si, o CAD vem autorizando junções parciais. Então, a primeira delas foi na área financeira, até porque, pelos problemas financeiros que vivia a Sadia na época, nós tivemos que fazer mais rapidamente. Então, foi o primeiro a autorizar. A segunda parte, a parte internacional. Nós temos hoje, não temos uma junção das equipes, mas foi autorizada uma coordenação de política das duas empresas. E mais recentemente foi autorizada a integração da parte de comercialização de carnes in natura e na parte de suprimentos, uma certa coordenação de políticas, embora as equipes estejam separadas. Todas as demais áreas foram estudadas, mapeadas as sinergias, as melhores práticas das duas empresas, a avaliação das pessoas, tudo isso foi completado e nós estamos agora no aguardo desses procedimentos finais do CAD para autorizar a fusão final, para aí sim ficar uma integração completa. Então eu diria que do ponto de vista de expectativas, do que nós tínhamos planejado, está indo muito bem, eu diria até talvez um pouco acima até do que nós tínhamos esperado de integração. Agora, o final mesmo foi quando tivemos a aprovação do CAD. Nós estamos aquele time assim que está se aquecendo, doido para entrar em campo para começar a jogar. O Leonardo Lima diz o seguinte, que no Brasil a BRF é líder de mercado. Como se dará o crescimento da empresa no exterior? Olha, nós, de fato, aqui temos uma posição boa, né? As duas marcas são duas marcas fortes. Estamos presentes em quase todas as categorias de produtos processados, né? Aquelas auditadas pela Nielsen, só não estamos em sorvetes, que não pretendemos estar. Então, estamos com um portfólio bem organizado, um mercado bem organizado, uma boa distribuição no Brasil. E o nosso grande desafio, o nosso grande vetor de crescimento, certamente vai ser no mercado internacional. É evidente que tem alguns mercados que as duas empresas já têm uma presença muito forte, como, por exemplo, o mais evidente é o Oriente Médio, né? Mas tem outros mercados na Europa, por exemplo, a antiga Perdigão, né, a BRF, ela adquiriu uma operação de uma empresa europeia, está bem posicionada lá na questão de distribuição, já está um pouco avançado. A Sadia já tinha feito também alguns investimentos, especialmente em marcas na Rússia, né, tem a marca Sadia Top of Mind na categoria de produtos congelados. Então, vários mercados nós temos algum posicionamento. Agora, o que nós vamos fazer, que já começamos a fazer e deve levar ainda os próximos 6 meses, é um planejamento estratégico da empresa para que as oportunidades são múltiplas, para não ter o perigo da gente se atrapalhar querendo fazer todas ao mesmo tempo. Estamos em processo agora de planejamento estratégico para definir exatamente os passos que nós vamos dar nesses países. O Oriente Médio, que está mais cristalizado, nós temos, por exemplo, uma distribuição própria da Sadia na Arábia Saudita e temos a distribuição própria da antiga Perdigão nos Emirados Árabes. Nós vamos fazer um planejamento para como integrar essas operações junto com os distribuidores que nós já temos nessa região, eventualmente com a produção local, para aí sim definir todos os passos. Esse planejamento estratégico vai cuidar de cada região, de cada país e a sequência de investimentos que a empresa vai fazer. Você tocou num ponto importante que são as marcas lá fora, a exposição das marcas lá fora, né? O Jean Clécio quer saber justamente isso. Vocês têm uma marca que vocês vão priorizar? A Sadia era bem conhecida em alguns lugares, a Perdigão tinha criado uma marca também para o exterior. Como é que vai ser essa questão de marca no exterior? Olha, nós temos a marca Sadia, por exemplo, que é uma marca que teve um trabalho bem forte no passado, é top of mind no Oriente Médio e na Rússia, como eu disse.
E temos a marca Perdix e a marca local da Plus Food, que nós adquirimos lá na Europa, que são marcas que também vinham sendo trabalhadas. Nós vamos manter as duas marcas, vamos dizer, Sadia e Perdix, como marcas principais, e vamos ter toda uma categoria de marcas e submarcas. Em determinados países, por exemplo, tem uma penetração maior de alguma marca, como Perdix. Em geral, a Sadia é a marca que está com um volume de reconhecimento, de recall maior do ponto de vista internacional. Mas nós vamos trabalhar com as duas marcas e com diferentes mercados e diferentes posicionamentos. Recentemente vocês divulgaram a nova estrutura hierárquica, né, que será adotada pela empresa. A Maureen, que é de Marília, quer saber como vocês estão lidando com o confronto inevitável dos executivos que sobraram da Sadia com os da Perdigão. Olha, o que estava acontecendo com as duas empresas era uma coisa muito difícil e estranha da gente lidar. Porque havia uma insegurança generalizada, então o que acontecia? As pessoas, por não terem uma definição, saíam. Estavam sendo muito assediadas por headhunters, por outras empresas, e nós estávamos perdendo alguns talentos das duas empresas. Nós resolvemos, então, definir essa nova estrutura, essa nova composição, para que as pessoas que soubessem que já estavam posicionadas, já pudessem discutir a sua situação e se sentirem mais tranquilas para esperar esse processo final, né? Então nós fizemos isso no mês de março, e eu diria que foi muito bom, a receptividade foi boa. Evidentemente, alguns profissionais deixaram a empresa, outros foram feitos acordos para que eles continuassem por um tempo, foram feitos contratos, né? Mas, de uma maneira geral, como não há muita movimentação de perda de pessoal, nós estamos tentando aproveitar todos, até porque a empresa tem um processo de crescimento muito grande à frente, nós não tivemos assim grandes perdas a partir desse processo. Então, nós havíamos tendo perdas anteriormente à divulgação. Depois eu acho que gerou, pelo contrário, até um clima de mais segurança e de vamos trabalhar todo mundo junto, que nós agora estamos no mesmo barco. A indefinição às vezes é pior, né? Nós chegamos a essa conclusão, que a indefinição estava causando mais malefícios do que a definição. Uhum. Tendo em vista os problemas financeiros enfrentados pela Sadia no passado e a importância do controle de risco nas empresas, como será a política de utilização de instrumentos como derivativos na BRF? A pergunta é do Guilherme Braga. Olha, a questão dos derivativos virou uma coisa assim muito negativa, né? Você fala em derivativo já é sinônimo de problemas, né? Eu quero te dizer o seguinte, nós tínhamos na antiga Perdigão, né, uma política de tomada de risco e derivativos que funcionava perfeitamente bem, nós não tínhamos nenhum tipo de problema. Nós temos uma política de risco, porque às vezes as pessoas acham que não fazer o derivativo é mais seguro. Mas não é verdade isso. Por exemplo, você sabe que você vai ter um volume de exportação contratado já, né? Você não fazer uma proteção cambial para essa exportação que você já tem contratada é um risco. Você, por exemplo, ter uma safra de milho que você sabe que pode ser problemática. Você não operar no mercado futuro de milho, comprando ou vendendo, também é problemático. Então, o importante é você ter uma política que a empresa não assuma riscos a mais do que ela planejou. Então, nós temos uma política de riscos planejada que é coerente com o nosso fluxo de caixa e com as expectativas que nós temos de venda e de compras. Então, nós temos essa política de riscos e nós seguimos simplesmente essa política. Não há a hipótese de alguém não fazer a política, porque a política tem por um primeiro nível que faz a compra, digamos, do milho, para o segundo nível de quem faz o pagamento, e essa política permeia toda a organização. E se alguém quiser operar fora desses limites, vai ter que recorrer à diretoria, se for um limite ainda superior, tem que ir ao conselho para pedir essa autorização. Então isso funciona perfeitamente bem. Eu acho que sempre que tem esses movimentos assim caóticos, né? Porque eu lembro no passado, quando teve aqueles casos nos Estados Unidos, né, da WorldCom e tudo mais, aí começou-se a ver essa Banisox e todo um sistema de fiscalização muito grande, né, porque alguém fez alguma coisa errada. É uma reação natural. Acontece agora com essa questão das tomadas de risco, com essa questão dos derivativos. Mas eu acho que a empresa tem que ter essa política e para nós não causou nenhum problema. No passado,
E eu tenho certeza que não vai ser nenhum problema para o nosso futuro também. Você já falou em duas respostas sobre planejamento, tanto para crescer lá fora quanto nessa questão aí de derivativos. Quanto que o planejamento é importante para você? Porque às vezes é uma questão meio chata, né, nas empresas. Assim, parece tão sem charme isso, mas é importante? Eu posso dizer o seguinte, né? Assumimos o controle da Perdigão lá no final de 94. De 95 em diante, nós não tivemos nenhum período nesses 15 anos que nós não tivemos um planejamento de pelo menos 5 anos à frente. Quer dizer, o planejamento estratégico, o planejamento de longo prazo, está tão incrustado dentro da BRF que faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo sabe exatamente qual que é a estratégia da empresa para os próximos anos. E você tem uma perda, você tem todo mundo trabalhando numa direção. Você não tem perda de energia, porque vamos rediscutir isso, rediscutir aquilo. Nós temos um período certo para discutir o nosso planejamento estratégico. Depois que ele está discutido, todo mundo tem que seguir aquele planejamento estratégico. Se mudam as condições e tudo mais, tudo bem, nós vamos fazer uma rediscussão do plano estratégico. Mas nós não ficamos fazendo isso no dia a dia. O dia a dia nosso é para cuidar da implementação do plano estratégico e para cuidar da operação da empresa. O Fábio Leme é fornecedor da BRF em Goiás e quer saber sobre as práticas que serão adotadas pela empresa depois da integração total entre Sadia e Perdigão. Justamente nessa questão que diz respeito a ele, que é fornecedores. Porque ele fala que as duas empresas têm políticas muito diferentes. Como é que vai ser o relacionamento com fornecedores? O que nós estamos fazendo em geral com fornecedores e na parte de compras e outros aspectos da vida das duas empresas, da nova empresa agora, é que nós estamos analisando os processos das duas empresas. Como é que nós fizemos isso? Nós montamos um time composto por funcionários da Perdigão, um time composto por funcionários da Sadia e contratamos a McKinsey, a empresa de consultoria, para fazer essa intermediação entre as equipes. Nós estamos analisando processo por processo qual que é a melhor prática das duas empresas e passando a adotar a melhor prática de uma das duas na nova empresa. Então nós vamos seguir os processos todos da Perdigão no que ela for de melhor e no da Sadia no que for de melhor. E vamos adotar as melhores práticas para a nova BRF. Do ponto de vista de fornecedores, eu não acredito que tenha muitas alterações. Pode ter no processo, né, de aquisição toda na parte burocrática. Mas na concepção geral, não vai fugir muito. Nós queremos ter, como nós temos problemas muito técnicos, nós lidamos com alimento, nós temos que ter uma segurança alimentar muito grande, você tem que ter sempre aquela aprovação prévia da área técnica sobre a qualidade do fornecedor, do produto que o fornecedor esteja oferecendo. E depois vai para a área de compras propriamente dita, onde tem as negociações, tanto do produto que você compra no dia a dia, como aqueles fornecimentos mais estratégicos que você negocia por um período maior. E no dia a dia vão ser adotadas as melhores práticas das duas empresas. O Walter de Itajaí tem um filho de 21 anos que trabalha na BRF lá em Santa Catarina. E ele diz que o filho dele é o típico representante da geração Y, super ambicioso e quer crescer na carreira. Ele quer saber como é que o filho dele pode crescer na BRF. A empresa, ela cresceu muito nos últimos anos, né? É uma empresa que cresceu em volume físico 15% ao ano. Nós saímos lá de uma empresa que tinha 12 mil funcionários em 95 para mais de 110 mil funcionários hoje, né? Então é uma empresa que, você imagina quantas oportunidades de crescimento teve essa companhia ao longo desses anos, né? Nossa diretoria hoje, na sua quase totalidade, composto de pessoas que vieram justamente crescendo dentro da empresa, nossos diretores no exterior, todos, né? Então, nós fornecemos muita oportunidade para crescimento interno. A nossa grande base de crescimento são com os funcionários da própria empresa. Então, o que ele tem que fazer é ser bom na função dele. Se estudar, quer dizer, eu acho que todo mundo tem que ter uma formação técnica muito boa, né, para a pessoa crescer. O que distingue uma pessoa, do tanto que essa pessoa cresce na sua carreira, é o quanto ela tem de preparo técnico, né? Você tem pessoas, às vezes, que têm um esforço muito grande, mas que elas têm uma limitação de formação. Então, ela vai crescer até um determinado ponto. E esse ponto é ampliado justamente pelo conhecimento que você adquire na sua formação básica.
na sua especialização, no seu estudo mesmo. Então, o que eu sugeriria para o filho do senhor que está nos perguntando é que ele estimule o seu filho a estudar bastante e a se dedicar no trabalho, porque as oportunidades vão surgir, e especialmente numa empresa que planeja continuar crescendo a mais de 10% ao ano nos próximos anos, tanto aqui no Brasil como no exterior. Então, você falou isso da formação interna, né, de sucessores e tal. O que você espera de um líder? A parte, a questão técnica, um bom líder para você tem que ser como dentro da BRF? Olha, a primeira coisa você já definiu, quer dizer, a pessoa tem que ter uma boa formação, né, uma boa formação técnica, para ele ser respeitado tecnicamente. A segunda grande coisa é uma pessoa que tem a capacidade de liderança. Isso é uma coisa muito comum, mas eu gostaria de enfatizar uma coisa na liderança que é muito importante. Quer dizer, a pessoa saber assumir riscos e responsabilidades, né? Você vê, às vezes, pessoas que têm uma boa formação técnica, né? Têm um bom convívio com seus pares, mas são pessoas que não assumem riscos, não assumem à frente dos negócios, não está à frente. Um bom líder hoje é aquele que tem uma boa formação, tem um bom relacionamento com todos a sua equipe e que saiba assumir os riscos, né? Porque especialmente numa função executiva, estou mencionando, né? Porque o risco é inerente da atividade profissional. Quer dizer, aquela pessoa que não assume risco, que se acomoda, é uma pessoa que certamente vai ser um líder limitado e vai ter uma capacidade muito menor de galgar cargos mais superiores na sua carreira. Então, ela tem que saber assumir seus riscos e, evidentemente, ela tem que acertar mais do que errar, porque aquela pessoa que assume risco e está sempre errando também, certamente não será um bom líder. O Rodrigo fez uma observação que eu achei curiosa. Ele disse que as empresas do mundo todo querem crescer para ganhar escala e competitividade, mas que às vezes o gigantismo se transforma em burocracia. Ele quer saber como a BRF vai fazer para se manter ágil, mesmo sendo tão grande. Você tem os dois exemplos. Você tem empresas que conseguiram crescer bastante e que continuam fortes. Está cheio de exemplos aí. É muito comum esse estágio, é como o crescimento de uma pessoa. Tem um estágio, você vai passando da infância para a sua adolescência, da adolescência para a sua fase adulta e da sua fase adulta para a sua fase idosa, né? Todas essas fases representam riscos para as pessoas e para as empresas também. Ao ela adquirir determinado portes internacionais, também implica em riscos, né? Riscos de crescimento, de que a burocracia, quer dizer, que o gigantismo, os malefícios do gigantismo sejam maiores que os benefícios das economias de escala. O segredo todo do crescimento é você fazer crescimento harmônico, né? Você não deixar a empresa crescer dos lados, vai crescer em musculatura, crescer para frente, né? Esse vai ser o nosso segredo. Tem riscos? Tem. Só que existem tantos benefícios que vale a pena você assumir esses riscos e administrar de uma forma competente. Nós temos sido felizes, vamos dizer, nos últimos anos. Nós temos crescido aí a taxas muito altas, né, como eu mencionei, nos últimos 15 anos, e mantido uma empresa extremamente competitiva e extremamente eficiente. O nosso segredo nessa nova fase vai ser fazer a mesma coisa. Você continuar crescendo e continuando sendo uma empresa desburocratizada, simples, como nós temos sido, né? Eu acho que o grande segredo aí é você saber que o seu organograma é uma coisa viva. Eu vejo muitas empresas que perpetuam organogramas e práticas ao longo de muitos anos, o que é certamente uma coisa desestimulante para as pessoas e geradora de burocracia. Então você tem que entender que o seu organograma, a sua estrutura administrativa, ela é dinâmica. E ficar adaptando essa estrutura a cada fase da empresa. A cada 3, 4 anos, você tem que rever tudo isso, rever práticas e lutar efetivamente para você ser uma empresa eficiente e ágil. Que empresas no Brasil ou fora você acha que conseguiram conciliar esse desafio de crescer e não ficarem burocráticas? Vou citar, sem grandes, não vou citar nossos concorrentes, né? Tem alguns aí que a gente se espelha até, que são empresas bem eficientes. Vou citar fora do nosso setor. Você tem empresas que estão se projetando agora de uma forma bastante acentuada. Pega, vamos dizer, uma Hyundai, por exemplo, uma Samsung. São empresas que cresceram muito, são ágeis, são inovadoras, né?
e continua à frente dos seus negócios. Você vai pegar uma EA, uma Apple, né? Que foi uma empresa que realmente consegue se inovar, consegue crescer, consegue continuar crescendo. Né? Eu acho que a gente tem que se mirar bastante nesses grandes exemplos. Do nosso setor também tem algumas que sobressaíram. A grande prática é o seguinte, é um ponto de perigo na vida da empresa. Né? Agora, você tem que saber que existe esse ponto e trabalhar nele. Eu acho que nós estamos no caminho certo e vamos seguir essa nova fase de crescimento da empresa, nos tornando uma empresa de classe mundial, como era o nosso planejamento. Nosso planejamento lá atrás, nós já queríamos ser uma empresa de classe mundial e uma empresa bastante ágil. Esse planejamento de vocês falhou alguma vez? Não. Nunca? Não falhou, nunca. Nós, olha, no nosso planejamento, nós tínhamos feito há vários anos atrás, que nós íamos entrar no mercado de leite, que nós íamos entrar no mercado... Foi um planejamento que nós fizemos em 2003, eu acho que ele ficou pronto, né? Que nós queríamos entrar no setor de leite, no setor de margarinas e queríamos ter uma empresa no exterior que a gente não dizia, a nossa prioridade interna era Europa. E nós listamos nesse planejamento, nós somos um detalhe, que nós listamos, na área de leite, a nossa primeira prioridade é Batavo. E você vê que nós ficamos 3, 4 anos batalhando para adquirir a Batavo e conseguimos. Nós tínhamos posto o seguinte, nós tínhamos que conseguir a marca Doriana. Quer dizer, nós fizemos o acordo com a Unilever, adquirimos a fábrica, a marca, fizemos aquele acordo operacional para operar as outras marcas de margarina da Unilever, mas conseguimos aquilo que está no nosso plano. E na Europa, da mesma forma, nós tínhamos listado 3 empresas, uma das 3 nós adquirimos que nós tínhamos listado, que era a Plus Food. Então, esse planejamento não é que ele não erra nunca. Às vezes você tem grandes transformações que você muda a tua forma de pensar. Nesse ponto também nós não temos um planejamento que é engessado. Quando a gente vê que as condições macroeconômicas mudam, quer dizer, aquele cenário que nós desenhamos não é o mesmo, nós revemos esse planejamento. Também não é aquela coisa que a gente revê todo ano, não. A gente revê a cada 2, 3 anos esse planejamento estratégico, sempre que a gente acha que tem uma mudança estrutural muito forte. Agora, por exemplo, com a junção com a Sadia, a gente achou que essa é uma modificação substancial. Por isso que nós estamos revendo, esse ano nós estamos nos dedicando a um novo planejamento estratégico que contemple essa nova dimensão da empresa. Se fizer essa revisão todo ano, também vira uma loucura, né? Vira uma loucura e você fica sem plano. Que quem fica revendo o plano, eu vejo muitas empresas que fazem revisão de plano estratégico todo ano. Significa dizer que você não tem plano estratégico. Porque se você vai rever o ano que vem, você já fala, bom, tudo bem, ano que vem eu revejo isso, tal, você tem menor comprometimento. Nós não, nossos planos têm uma duração maior e a gente revê só quando tem uma modificação muito grande do ponto de vista macro, o cenário macro que nós desenhamos. O Thiago Fernandes quer saber como a formação de engenharia contribuiu para a sua carreira de executivo. Bom, metódico você é. Metódico, Eu acho o seguinte, quem faz engenharia nunca se livra desse negócio, entendeu? Isso é aquelas coisas que pegam e é para sempre, né? A racionalidade, enfim, a forma de planejamento. Acho que a engenharia realmente teve uma influência muito grande em mim, né? Embora eu tenha trabalhado como engenheiro propriamente dito relativamente pouco tempo, né? Eu já fiz uma pós-graduação em finanças, depois o curso de doutorado em economia, mas aquela formação matemática, aquela base matemática, eu acho que é a base do meu raciocínio, da minha... molda até a sua forma de ser engenharia, tão profundo, para o bem e para o mal, viu? Você trabalhou muito tempo no BNDES, né? O que você aprendeu no banco estatal que você consegue usar também no dia a dia de uma empresa privada? Eu acho que a grande coisa foi essa questão do planejamento, né? No BNDES, qual que é a grande virtude do BNDES? Conflui para o BNDES todos os projetos. Então você fica com uma noção da economia, né? do desenvolvimento industrial do país, você fica com uma noção muito forte. Você está vendo o que todo mundo está fazendo ao mesmo tempo. Então você pega muito essa noção dos grandes movimentos da economia. Eu acho que essa foi a grande virtude do BNDES. E também você vê e acompanha aqueles projetos que surgiram do nada, né? Você começa a ter essa noção do impacto que tem esses grandes projetos Greenfield, né? Que você começa do nada, né? Você vê o Aracruz, né? Lá no começo da minha carreira eu acompanhei, né? O surgimento da Aracruz, do projeto Greenfield mesmo da Aracruz.
aquela transformação que foi, como é que uma empresa se transforma com um grande projeto. Né? Então, essa noção de planejamento e dos grandes movimentos de investimento que eu acho foi talvez a coisa mais importante. E uma outra questão, as desigualdades regionais. Né? Você tinha projetos no Nordeste com uma realidade, em São Paulo com uma outra realidade e no Sul com outras características. Né? Essa multiplicidade de culturas e forma de trabalhar as empresas também foi muito importante. Empresa familiar, empresa que é administrada profissionalmente, você tinha muito contato com esse segmento empresarial. Mas acho que o principal foi isso, saber que tem grandes transformações na economia e não ter medo dessas transformações, saber aproveitar as oportunidades que essas transformações te apresentam. Recentemente você deixou o dia a dia da operação e foi para assumir só a presidência do conselho, né? Essa é a primeira vez que eu falo com você e não é na sede da BRF, por exemplo. A gente está no seu escritório particular. Como é que foi essa passagem? Foi uma passagem também planejada. Dentro do nosso planejamento, nós também temos um processo de sucessão dentro da empresa e que a gente faz escalonado, para num dia não sair todo mundo. Né? Então você vai tendo uma renovação praticamente todo ano, de tal forma que a empresa sinta menos. Né? Nós temos esse processo que foi todo planejado, tanto da data que você vai sair, a data que você tem que escolher o sucessor, você fazer essa passagem, esse ritual de passagem com bastante tranquilidade para o seu sucessor, e o dia que for para sair mesmo. Não é, você estava falando, né, nós estamos fazendo a nossa entrevista aqui no meu escritório particular. Você tem que sair daquele ambiente para você dar autonomia para o novo diretor-presidente, tocar o dia a dia da empresa, e também para você não atrair problemas. Quando você está lá, você atrai problemas. Né? Então, você tem que ter um certo distanciamento para você continuar. Porque, você imaginar que um presidente de um conselho de uma empresa não tenha funções também não é correto. Você tem funções. Você tem que se dedicar a essas funções estratégicas. Né? E por isso que eu acho que tem que ter essa separação. Esse ritual de... Primeiro tem que ter um ritual de passagem, para não causar traumas na empresa, em todos os stakeholders, né, nos acionistas, todo mundo souber o seguinte, olha, tem uma nova pessoa, ela foi escolhida com critério, nós nos dedicamos a isso e ela vai ser responsável agora. E eu vou ter outras funções. E para justamente fazer esse ritual das outras funções, que é importante você fazer esse corte, né? Você ir para a tua atividade fora da empresa, deixar a atividade operacional que está bem entregue com o FAI lá e que está correndo tudo bem. E eu tive um grande exemplo disso, que foi o Egon, né? O Egon João da Silva, que era o presidente do conselho, né? Toda aquela época, trabalhamos juntos muitos anos e formamos uma parceria que foi, eu acho que foi muito produtiva para a empresa e sem disputas pessoais. Né? Nós separamos bem o que era a função de um e o que era a função do outro. Eu acho que dessa integração, dessa boa integração, foi parte do sucesso da empresa. Por isso nós planejamos fazer isso da mesma forma agora na minha sucessão, fazer ela bem feita, bem planejada e com funções bem delimitadas. Alguns anos atrás, a Sadia tinha tentado fazer uma oferta hostil pela Perdigão, que não deu certo. No ano passado, a Perdigão foi lá e comprou a Sadia. Teve um gostinho especial isso? Não, você sabe, essas questões todas, nós em relação, nós e Perdigão e Sadia, nós tínhamos uma competição, nós éramos competidores. Agora, nós não tínhamos relações pessoais com problemas. Nossas relações pessoais eram relações normais. Né? No dia a dia, eu me relacionava bastante com o Walter Fontana, né, que era o diretor-presidente, depois virou presidente do conselho da Sadia. E nós tínhamos relações cordiais. Obviamente, nós competíamos no dia a dia, as equipes se enfrentavam, mas a gente mantinha essa relação. Mesmo durante a oferta hostil, nós reagimos em benefício do interesse dos nossos acionistas. Mas a minha relação, por exemplo, com os executivos, os acionistas da Sadia, continuou relações normais, de competidores. E, portanto, quando teve a negociação futura, para falar a verdade, em nenhum momento você ficava pensando, teve aquela operação, que lá foi parte do passado. Eu acho que eles fizeram uma operação mal planejada na época, mas
foi coisa do passado, não teve nada a ver, não entrou na discussão agora recente da fusão das duas empresas. O que você considera que foi o maior acerto e o maior erro da sua carreira? Olha, é difícil assim de sopetão, né? O maior acerto foi ter discutido bastante com os acionistas na época, eu acho, que nós queríamos que fosse a Perdigão. Como é que nós queríamos que ela fosse administrada? Eu lembro que nós... Lá atrás, em 94. Atrás, em 94. Eu lembro que, como eles tinham adquirido já a empresa, né, e demorado muito para a contratação do CEO, estavam um pouco ansiosos para fechar o contrato e não é que eu não estava, eu estava tomando tempo para discutir bastante. Como é que nós vamos tocar essa empresa, como é que vai ser a separação de funções e tudo mais. Eu acho que isso criou um clima de confiança e de segregação de funções muito importante, né? Eu acho que talvez esse tenha sido o grande acerto que nós tivemos, né? De ter discutido bastante. Você vê que perdura por 15 anos. Nós criamos um modelo de uma empresa administrada profissionalmente. Nós já tínhamos essa ideia de transformar numa grande corporação com controle difuso. Quer dizer, criamos, eu acho, que todo um ambiente para desenvolvimento da empresa. E às vezes as pessoas ficam, não, mas perde muito tempo nessas discussões. Tal. Você vê, nós perdemos, 2 meses, talvez, discutindo tudo isso. Mas o que facilitou a nossa vida nos 15 anos seguintes foi muito grande. Delimitamos exatamente o que queríamos, ninguém tinha ideias preconceituosas ou ideias que não tinham sido conversadas ainda, sonhos não conversados, né? Então foi muito bom aquele período, acho que foi o maior acerto, foi aquela discussão inicial. E a pior coisa de decisão, eu não lembro. Nada? Não, mas realmente não tem nenhuma coisa assim que eu me arrependa de coisa substancial. Fizemos uma fábrica fora de tempo, não precisava ter feito, não sei o quê e tudo mais. Eu acho que não, acho que a estratégia que nós fizemos foi toda ela bem feita. Eu, sinceramente, sabe, eu não tem nada que tenha feito ao longo da vida da empresa que eu tenha me arrependido mais, né? Talvez assim, a gente sente um pouco a falta de se relacionar mais com todo mundo, essas coisas assim, né? Meio de quando você se afasta, puxa vida, poderia ter. Mas são coisas, vamos dizer, que o dia a dia te impediu de fazer. E eu acho que nós fizemos um crescimento bem equilibrado. Nós dois, inclusive, muita gente acha que nós devíamos ter ido talvez mais forte no crescimento internacional. Eu acho que foi na medida adequada, demos todos os passos, passamos poucos riscos, né, na vida da empresa. E, afinal de contas, nós demos uma rentabilidade de 31% ao ano para os nossos acionistas durante 15 anos seguidos. Eu acho que não deve ter muita coisa para a gente reclamar, não. Para finalizar, qual foi o melhor conselho que você já recebeu e de quem foi? Certamente foi do Egon. Deixa eu lembrar qual deles agora foi o melhor. Porque o Egon foi realmente uma pessoa que eu tive assim eu falo sempre dele que eu tive o maior prazer de trabalhar. Pessoa muito importante na minha carreira. E talvez a coisa mais importante do Egon, que ele batalhava sempre, é a questão da formação das pessoas. O Egon e a valorização sempre das pessoas que você forma. Ele me falou isso no primeiro dia, não é questão que ele falou no primeiro dia, ele praticou a vida toda dele. Trabalhar muito, se dedicar muito na formação das pessoas, né? Aquelas pessoas que vão tocar a vida da empresa. Ele tem até uma frase, né, que máquinas você constrói, capital você levanta, pessoas é que é difícil, você tem que formar as pessoas. Acho que esse foi o grande ensinamento dele. E a visão do Egon, que ele tinha uma noção estratégica muito boa, que eu acho que eu tinha também. Acho que por isso potencializou. Esse foi o nosso ponto de contato, acho que muito, sabe? Está olhando sempre à frente, está tendo um problema operacional, vamos resolver o problema operacional, mas não deixa de olhar para frente. A visão estratégica, a visão de longo prazo,
é muito importante. Essa visão de curto prazo você tem que cuidar para fazer da melhor maneira possível. Mas não perca nunca a tua perspectiva de longo prazo. Tá bom, obrigada pela entrevista. A gente fica por aqui e na próxima entrevista nós vamos conversar com o Eli Horn, o dono da Cyrela. Até mais.